Minha gente, se eu disser que o planeta vive um momento atípico, não é novidade para mais ninguém. Até no momento que eu estou realizando esta entrevista, o bar já tem 115 novos infectados pelo novo coronavírus, pela Covid-19. E, gentilmente, o Dr. Ricardo Furtado de Carvalho nos concede essa entrevista e vamos conversar um pouco sobre o novo coronavírus. Dr. Ricardo, muito obrigado por essa entrevista. Ainda existem muitas dúvidas ainda sobre esse vírus? Dúvidas existem aos montes, mas uma certeza a gente tem. Qual, doutor? Ele não vai nos derrotar, né? Nós vamos vencê-lo. Agora, é muito importante que as pessoas não menosprezem a sua letalidade, a sua infectalidade. Tudo isso tem que ser muito respeitado. Eu tenho ouvido, Sodré, uma frase que às vezes me assusta. Sim. Mais do que me indigna, que é uma coisa assim, que é negar toda a história humana. O sujeito fala assim, morrer todo mundo vai. Como se isso justificasse não lutarmos pela vida. Não uma morte prematura, né? Independente. Eu digo aos meus alunos no primeiro dia da escola de medicina, quando eles vão dar aula bioética, olha, nós lutamos contra uma verdade que nos derrotará sempre. Todos os nossos pacientes, todos aqueles que estão cadastrados lá no seu consultório, morrerão. Você verá todos morrer, a não ser que você morra primeiro que eles. O que não impede, o que não te dá o direito de não fazer o melhor para mantê-los vivos. O processo civilizatório, ele se constrói a partir da luta pela vida. Todas as humanidades às quais nós queremos ter direito, pelos direitos humanos, pela ética cristã, a felicidade, o amor, o prazer, a alegria, a emoção, todas as humanidades, elas só são possíveis ao cidadão vivo. Então, para que as humanidades, para que os processos culturais se manifestem, para que nós possamos ir nas festas, nos bares, para que nós possamos estudar medicina, formar alunos, para que nós possamos assistir jogos, teatros, óperas, para tudo isso, para ver um gol do Pelé, é preciso que antes estejamos vivos. Essa é a condição sine qua non. Verdade. E quando o sujeito fala isso, eu para despertar o tamanho da imbecilidade, eu costumo dizer o seguinte, para que você tem freio no seu carro? É para usar, né? Não. Você vai morrer, para que freio? Todo mundo vai morrer, tira o freio. Né? Todo mundo vai morrer, para que você tem airbag? Para que policial usa colete à prova de bala? Todo mundo vai morrer. Por que você põe tranca na sua casa? O que tem que ladrão lá e te matar? Todo mundo vai morrer. É porque o processo civilizatório que criou o carro, a bússola, para o navio não perder em alto mar, o avião, com todos os seus aspectos de segurança, o processo civilizatório se constrói na luta pela vida. Dizer que nenhuma vida importa é um negacionismo absoluto. Toda a vida importa. Toda a vida importa. É estranho ver pessoas que se dizem cristãs dizendo que todo mundo vai morrer. O Cristo desse sujeito deve estar de cabeça para baixo com 2 chifrinhos na cabeça dentro do fogo. Porque Cristo defendeu a vida acima. Eu vim para que todos tenham vida. Para que todos tenham vida plenamente. Ano passado, doutor... Então, essa é uma primeira observação que eu queria fazer aqui nisso. Quanto ao aspecto científico da doença, Sodré, antes que você me interrompa, eu quero dizer, é um vírus novo, com manifestações clínicas diversas, que o grande problema desse vírus, de tratar esse vírus, qual que é? É você estar dentro de um hospital como se estivesse numa quadra de tênis, de tênis de mesa, rebatendo toda hora um monte de doente chegando. Se esse fluxo de doente for um fluxo que permita ao médico raciocinar, trabalhar, entender, pesquisar, fazer exame, medicar,
é claro que o resultado vai ser muito melhor. Por isso que nós temos que agir com responsabilidade e achatar essa curva, porque mais vidas nós vamos salvar. Outra imbecilidade descomunal que eu tenho visto é que 70% das pessoas têm que infectar para parar de correr o vírus. Isso é de uma burrice que dá até dor de dente, sabe, Jodé? Falando isso que meu pai era dentista, eu estou lembrando disso. O vírus, sim, você tem que ter 70% para que não haja circulação do vírus. É o que nós temos com o sarampo, com os vírus domésticos, com a influenza. Você tem que ter uma vacinação acima de 70% da população para que não haja circulação do vírus. Se você tiver uma vacinação do sarampo acima de 80%, o vírus para de circular e você fica livre daquela doença. Se a vacinação cair, ele volta a circular, como aconteceu em São Paulo esse ano passado, tivemos 1000 casos de sarampo, porque a internet, como dizia Humberto Eco, né, virou em muitas partes o palco dos imbecis, que não estudam, que mas tem espaço. Nem sempre a internet é feita por pessoas responsáveis como você, e às vezes pessoas que não têm nenhuma condição profissional, jornalística ou intelectual ali se põem, e é difícil a gente diferenciar o joio do trigo, mas em nenhum momento a gente pode imaginar que não seja possível tratar desse vírus e que não precisa dos 70%. Por exemplo, quantos por cento tiveram na Nova Zelândia? E lá não tem mais circulação do vírus. Já jogaram as máscaras fora? Não tem. Não atingiu nem 0,005% da população. Porque houve o isolamento do vírus, não houve a transmissão em cadeia, morreu o vírus. E é assim que funciona. Na Espanha, atingiu 5% da população. Na Itália, 5% da população. Acabou o vírus na Itália? Não, ele vai circular, mas de uma maneira endêmica, com a qual nós podemos conviver. Desde que nós tenhamos os cuidados, é isso que nós queremos caminhar no Brasil. Infelizmente, o Brasil foi... vamos dar isso que vai sarar. Não existe milagre. Não existe. Existe medicina, ciência. Diante de um agente novo, precisamos de descobrir métodos novos. Hoje a gente já sabe que a dexametasona está incluída, que a heparina está incluída, que a azitromicina está incluída, que a hidroxicloroquina que a gente incluiu no começo, eu mesmo incluí, hoje parece que os trabalhos estão afastando, a levofloxacina está incluída, muita gente ainda não afastou a ivermectina. Todas essas coisas têm que ser usadas, cada um a seu momento, a sua hora. Eu tive um paciente de Covid, graças a Deus consegui salvá-lo. Mas tive tempo, eu tinha um paciente, eu pude estudá-lo, examiná-lo todo dia, colher exames todo dia. Quando ela fez uma intercorrência que não era esperada, eu estava atento ali para olhá-la. Mas se eu estivesse olhando 20, 30, talvez aquela intercorrência passasse. É isso que as pessoas têm que entender. Que a eficiência do tratamento vai dar quando nós conseguimos transformar essa doença epidêmica, maciça, numa doença endêmica com a qual nós vamos poder conviver. Porque não tenho dúvida que o índice de mortalidade vai cair muito, como caiu da influenza A, depois que nós aprendemos a conviver e tratá-la. E assim será. E se Deus quiser, a vacina vem rápido aí, nós vamos ficar livre disso. Agora, o primeiro caminho para ficar livre disso é isolamento social com responsabilidade. Quando não se faz isso, os prefeitos da nossa região, do estado de Minas, foram brilhantes, foram gigantes. Seguraram ao mais que puderam essa pandemia. Embora o governo do estado foi titubeante. Postou um sistema de abertura aí, agora está me achando com lockdown. Por que ninguém estuda o que foi feito em Santa Catarina? Tão simples. Pararam o transporte coletivo. Sem transporte coletivo não tem circulação. Foram abrindo o comércio devagar e olha lá como está controlado. Então, primeiro, não é preciso 70%, e quem falar isso é imbecil. Todos os números, se você olhar todas as pandemias em todos os países do mundo, nenhum atingiu 70%, certo? Segundo, nós poderemos conviver com essa
com esse vírus circulando, mas de uma maneira controlada em que a gente possa tratar as pessoas, desde que não venha nesse borbulhar de pacientes invadindo os hospitais, né? E de maneira que o médico não tem tempo para estudar, para acompanhar, para rever. Essa paciente que eu estou te falando, ela estava praticamente assintomática. Mas no 10º dia que ocorre a questão da hipercoagulabilidade. Ela não teve a fase inflamatória. Muitos insistiram comigo, dá alta. Eu falei, não, esperei. Mas por que eu pude esperar? Porque só tinha ela internada. Se eu tivesse com 50 doentes me pressionando, talvez eu tivesse deixado ela dar alta. Então é isso que as pessoas têm que entender. Quantos menos pacientes, quanto menor pressão for sobre o sistema de saúde, maior será a eficiência do médico. Por várias questões que influenciam nesse tratamento. A capacidade de decisão, o raciocínio, o conhecimento, as questões sociais, as questões estruturais, os equipamentos, os leitos, os espaços. Tudo isso vai influir no tratamento. E quanto mais disponível estiver tudo isso, né, e quanto mais senhor de si, de sua consciência estiver o médico, mais capaz ele será de tratar o caso. Remédio mágico? Não existe. Esse protocolo que está se dizendo hoje aí, está escrito, né? Não estou inventando. Quando nós assentamos, eu, o doutor Valério e a doutora Elaine, para fazer o protocolo, esse é o protocolo São Vicente. Heparina, Decadron, azitromicina, levofloxacina, e na época a gente ainda fazia 5 dias de hidroxicloroquina, que hoje nós não fazemos mais. Fugiu do... Porque o tempo foi mostrando, os primeiros trabalhos franceses eram muito animadores, depois foi se descaracterizando essa indicação. Mas nunca usamos também em alta dose, nunca recomendamos na fase aguda, só naquela fase inicial, onde ele se mostrou pouco eficiente. Então, isso é que é, não há segredo, a medicina é uma só, a fisiopatologia das doenças é uma só, os vírus se duplicam todas da mesma maneira. O problema dessa patologia são 2. Esse acúmulo absurdo de doentes em cima do serviço de saúde, que graças a Deus aqui em Umbá nós ainda não temos. Acho que os doentes deveriam ser tratados menos em casa e mais nas unidades, como essa que foi criada essa semana, parece que você esteve lá ali na casa de oração. Sim, né? estive. Eu acho que os pacientes, ao invés de ser tratados em casa, aqueles casos leves, deveriam ficar na casa de oração, que é mais fácil de isolar, mas isso é uma estratégia que é da prefeitura, é só uma opinião que modestamente eu estou dando, mas acho que seria muito melhor isolá-los ali do que isolá-los em casa, aqueles casos leves, né? Nós temos lá muito espaço para fazer isso. Acho que a onda, eu hoje ouvi um trabalho dos meninos da estatística da UFMG que me animou muito. Eles acham que o pico está aí, o pico é agora, dia 26, que até dia 4 a gente passa o pico. Se isso for verdade, nós vamos passar muito bem por essa endemia em Minas Gerais. O governo do estado está falando que o pico vai ser em julho. Sinceramente, eu não creio. Eu acho que é o pessoal da UFMG que está com a razão, da estatística. Acho que o modelo estatístico deles está mais atualizado. Agora, nós temos que ser responsáveis. Não adianta tentar ignorar. Não é o fato de sair para a rua que vai falar que o vírus não existe. O vírus não vai deixar de existir porque você saiu para a rua. Não é assim. Nós temos que ter qual a única ferramenta que existe desde que o mundo é mundo para a gente evitar isso? Isolamento social. Para quê? Para achatar a curva. Para quê? Para termos estrutura para atender, para termos médico para atender, para formar mais uma turma da FAGOC, para ter mais gente no trabalho. Para quê? Para que o médico possa trabalhar com consciência dentro das condições necessárias para o seu exercício profissional, com proteção individual, com medicamentos. Hoje você está vendo, aquele medicamento que a gente usa para sedar a pessoa, para poder entubar, já começou a faltar. Então, toda hora fica essas pressões. Por quê? Porque esse vírus tem essa característica de vir em bolo. Embora ele pegue uma pequena faixa, ele pega muita gente de uma vez só. E isso faz com que essa pequena faixa de 10,5% seja um número de pessoas que a gente não tem condição de atender, com dignidade e com eficiência científica. Doutor Ricardo, o acúmulo de informações também está adoecendo pessoas? Tá. Fique em casa, fique em casa. Não, eu acho que ficar em casa deve ser dito, mas dizer
assim, naturalmente, chega aqui, papapá, acabou o jogo de futebol, se você puder, fique em casa. Pronto, né? Não precisa de pôr aquela pressão, aquele negativismo. Agora, é preciso que as pessoas sejam conscientes. E é preciso que haja ação da autoridade. Nós temos o exemplo da Suécia. Na Suécia, o presidente lá resolveu, como o sueco é muito educado, um povo cultíssimo, o último analfabeto lá deve ter morrido há 200 anos atrás, ele pegou e só falou para o pessoal assim, de maneira geral, para ter os cuidados. Ele não foi omisso. Foi o maior número de mortes naquela região lá, os países lá estão até com raiva dele. Então precisa de haver uma ação da sociedade. O que não pode, e isso está acontecendo no Brasil, de A, de B, de C, de D, de E, de F, de G. É essa atitude do Estado ser tomado com olho em repercussões eleitorais. Então o senhor reforça, evitar as aglomerações, uso de máscara, higienização das mãos. Higienização da mão com álcool, isolamento social, deixa o médico trabalhar. Nós estamos trabalhando, nós estamos estudando, nós estamos vendo isso todo dia, estamos atualizados. O que se faz hoje no São Vicente de Paulo ou no Santa Isabel, é o que se faz em Londres. A medicina hoje está globalizada. Nós temos aqui uma plataforma que nós oferecemos, uma plataforma de informática, que nós oferecemos gratuitamente para os nossos alunos. Eles sabem tudo que está, chama up-to-date. É um sucinto de tudo que está acontecendo. Aquilo ali atualiza eles o tempo inteiro, atualiza os nossos médicos, nós disponibilizamos isso gratuitamente, embora seja caríssimo isso anualmente, no volume, né? Negócio aí de mais de 50 mil dólares. Então é uma coisa realmente significativa, mas é importante para que esse conhecimento esteja dentro de nossa cidade. Essa barreira sanitária tem alguma efetividade? Depende do que você chama barreira sanitária. Está sendo praticado em Ubá, por exemplo. Barreira sanitária, para cercar a pessoa, medir a temperatura, ter um local para onde encaminhar. Aquele que tiver com febre. É importante. Agora, barreira sanitária para perguntar onde você vai, onde você foi, eu não sei qual que é que está fazendo aqui. Mas o que eu entendo a barreira sanitária é essa. Medir a temperatura é o principal sintoma, é a temperatura. Mas tem doente que não tem temperatura. Pô, gente, aquele que não tem temperatura não vai passar mal e tem gente que acha que nem transmite o vírus. A gente tem que preocupar com aqueles que têm sintomas, porque esses correm o risco de morrer e esses são potencialmente transmissíveis. A grande discussão, né, se os assintomáticos transmitem o vírus com a mesma intensidade que os não sintomáticos. Parece que não. E por falar em otimismo, qual que é o otimismo do senhor em relação à chegada da vacina? Primeiro é essa certeza que a gente tem, que o mesmo que aconteceu em todo mundo vai acontecer aqui. Por onde o vírus passa, ele faz um pico, cai e fica endêmico. E aí a gente pode tratá-lo. Se a gente tiver os cuidados. Quais os cuidados? Fugir de aglomeração, fugir de usar álcool gel, usar a nossa máscara. Porque aí sim, os casos que acontecerem, nós poderemos tratar com eficiência, com recursos, tendo tudo à mão e poder salvar a vida muito mais do que nós estamos salvando hoje. Isso é a primeira coisa, nós temos que conviver com essa endemia. E a segunda é a vacina. A primeira coisa que eu quero dizer é isso, se nós vencermos a onda epidêmica, que é essa cabeça de ponte com qual o vírus vem, a gente pode conviver com ele depois. Esse trabalho da UFMG acha que em setembro, Minas Gerais já vai poder ter uma convivência com o vírus. Ele vai acabar? Não. Mas vai ter um caso aqui, outro ali, que você vai poder isolar dentro do hospital, tratar com, sabe, com cuidado, com carinho, com tudo. A equipe médica discutir o caso, o que você acha disso, o que você acha daquilo ali, está acontecendo aquilo, pedir um parecer a outro colega. É isso que precisa. Aí a medicina do mundo inteiro vai ser mais eficiente com ele. E outra coisa, Sodré, não é o vírus, não é o isolamento que está prejudicando o comércio, é o vírus. Porque esse vírus, ele tem uma característica que poucos psicólogos, sociólogos, antropólogos prestaram atenção nela, que é a pior delas todas. Sim. A que agride brutalmente o nosso inconsciente coletivo como civilização humana.
né? A nossa civilização humana, ela tem o seu inconsciente coletivo, né? A sua complexidade de consciência de Chardin ou o seu consciente coletivo de Jung. Tem coisa que nos comove, tem coisa que nos repele. Quando nos comove a todos. Quando nos apaixona a todos. Tem notícias que se ouvíamos de qualquer lugar, em qualquer civilização, o resultado é o mesmo. O sentimento de religiosidade, o amor, o ódio, são coisas que estão, o nojo, são coisas que estão no nosso inconsciente coletivo, na nossa matriz instintiva, né? E tem uma que esse vírus mexeu profundamente. O que diferencia o homem dos animais, primeira característica cultural do homem, do ponto de vista antropológico, é enterrar os mortos. Isso foi a primeira coisa que separou o homem, é o único animal que enterra os mortos. E a religiosidade começa a se expressar, há 120 mil anos atrás, quando aparecem os primeiros túmulos no Oriente Médio. Aparecem os primeiros túmulos, os primeiros sinais de solenidade, de uma certa importância a mais. De uma cerimônia. De uma cerimonial, uma ritualidade, né? Nesse enterro dos mortos. Isso é a primeira atividade cultural humana. É enterrar, a primeira atividade cultural humana manifesta é enterrar os mortos, assim, coletiva. É claro que tinha pinturas rupestres, etc., que são contemporâneas, também não são anteriores, são contemporâneas. Mas essa é uma que você constrói, há um aspecto coletivo, cria-se um ambiente cultural para que esse fato ocorra, certo? Isso foi há 120 mil anos. E de repente esse vírus destrói isso. Quando a sociedade vê cadáveres se acumulando na rua, quando a sociedade começa a ver os primeiros vídeos passaram na internet, mostrando lá na China, não sei nem se era fake news aquilo, teve uns que foi fake news, mas mostrando cadáveres, médicos correndo no meio dos cadáveres, passando por cima de cadáveres, aquilo impactou a sociedade de uma maneira extrema. Aquilo disse o seguinte: voltamos a 120 mil anos atrás. No inconsciente coletivo, isso para mim foi o que mais impactou. Nós temos medo de morrer, mas esse é um medo com o qual nós já convivemos. Lembra muito bem que naquele caso, foi no Equador, que teve aqueles casos que os cadáveres estavam na rua, eu me lembro que eram 400 e poucos mortos, e aquilo impactou o mundo inteiro. O que impactou? Foi o número de mortos? Não, o acúmulo de cadáveres pelas ruas. Isso são fenômenos sociológicos, antropológicos, que impactam a sociedade, que jogam a sociedade contra a parede. Isso, no nosso inconsciente coletivo, nós voltamos a antes de 120 mil anos atrás. Isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu em Manaus, isso aconteceu em Milão, não é? Nós não demos conta de enterrar os mortos. Isso impacta muito. Então não pensa você que diante de um impacto desse, a gente vai sair para comprar uma roupa, comprar uma bolsa, uma maquiagem, não vai. Esse impacto é que põe a sociedade contra a parede, é que inibe todas as nossas atividades humanas, é que nos dá medo de sair de casa, é que nos dá... Hoje eu estava ouvindo na Rádio Itatiaia, de manhã, uma colunista de economia, que ela fala que nós temos que pôr para funcionar, que a sociedade não pode parar. Aí no fim o cara foi perguntando, ela falou, não, por exemplo, eu moro em Nova Lima, ali passa ali o Jardim Canadá, e eu não saio de casa não, mas quando às vezes eu saio, eu vejo ali que o movimento... Quer dizer... Como é que vai ser a sociedade depois da pandemia? Não muda nada, para mim não. Não? Não. Eu acho que o que ela tinha que mudar, ela já mudou, ela deu um freio de arrumação. Nós estávamos indo no sentido de uma sociedade de consumo desenfreada. E essa sociedade... Você lembra o que o Trump falou quando apareceu o vírus? Não sei se você lembra. Eu ponho os mariners aqui na fronteira, é que o vírus não entra. E o vírus infectou 1.600 mariners dentro do navio lá. Né? Quer dizer, todos os nossos Phantom, as nossas bombas atômicas, foram postos contra a parede por um problema da natureza, por um vírus do morcego que passou para a gente.
que nos mexeu até na capacidade de enterrar os mortos, que é uma coisa que nós já dominamos há 120 mil anos atrás. Então, e outras coisas, lições ecológicas estão aí para ser aprendidas, essas sim. Não dá para... Eu e você ouvimos há muito tempo que a Baía de Guanabara está irremediavelmente poluída. Muito. Que teríamos que gastar bilhões e bilhões para que ela despoluísse. Bastou 60 dias de isolamento social para que a praia de Botafogo tivesse cristalina como o Caribe, para que o arpoador, não sei se você viu os filmes, a água cristalina como o Caribe. Uai, tem algo errado no nosso conhecimento de biologia também. Então ela vai servir para isso, para essas indagações, para essas... Agora, a ganância humana diminuir por causa disso, não creio. Mestre falava assim: não servirás bem a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Ele botou o dinheiro no nível de Deus. Você vê a força que isso tem com o homem, o desejo de acumular. Isso tocou a civilização, fez as cidades, fez a agricultura, porque nós temos o desejo de acumular. Isso é nosso. Não sei se esse vírus será suficiente para demover disso. Mas esse vírus vai deixar uma lição. Tudo que nós podemos armar com o nosso processo civilizatório, que tanto nos deslumbrava até hoje, é insuficiente para o distúrbio de uma molécula de RNA no meio da ecologia humana. É muito bom poder conversar com um ser humano tão generoso, um profissional tão admirável, que recebe a gente tão bem aqui no Centro Universitário Governador Osana Coelho. Dr. Ricardo Furtado de Carvalho, muito obrigado por essa entrevista, nos honrando, e a todos os nossos ouvintes e telespectadores, e as suas considerações finais, por favor. É isso. Vamos ter certeza que nós vamos superar esse vírus. Será uma onda como foi em todo lugar, como foi nos lugares mais cuidadosos, como na Nova Zelândia, nos menos cuidadosos, como Milão, nos mais irresponsáveis, como lá nos Estados Unidos. Mas em todos, ela parece que vem, tem um pico, arrefece e vem por um caráter de endemia, que a gente pode tratar. Que se nós não tratamos, vai criar a tal segunda onda, que nós esperamos que nunca venha. Que esse seja o primeiro aprendizado. Vamos tratar, vamos transformar essa epidemia numa endemia com a qual nós poderemos conviver até que venha a vacina. E ela vai vir muito rápido. Eu acho que esse ano nós já vamos ter produção, pode não ter aplicação, mas produção de vacina esse ano, com certeza. Muito obrigado, doutor Ricardo. Com imagens de Laísa Pereira Sodré, eu faço um convite para você fazer a inscrição no nosso canal no YouTube e acionar o sininho para ser notificado todas as vezes que nós tivermos uma nova informação da cidade de Ubá.